Oi, pessoal. Vai falar um pouco do antidepressivo. É, eu mandei uns slides para você. Tentei fazer eles assim bem resumidinho, de uma forma assim bem prática para todo mundo entender. E tudo que tá lá assim é o que mais importante, que vocês precisam saber realmente. Então, os antidepressivos, eles são fármacos que vão tratar a depressão. E a depressão, inclui sintomas emocionais e sintomas biológicos. Os sintomas emocionais vai ser pessimismo, tristeza, baixa autoestima, feiura, a pessoa se sente feia, inadaptação nos lugares. E os biológicos vão ser o retardo de pensamento, fatores genéticos. Aí tem a teoria das monoaminas, que sugere que a depressão ela resulta de uma deficiência da transmissão dessas monoaminas. O que são essas monoaminas? Monoaminas elas são derivados de aminoácidos. E exemplo de monoaminas são a dopamina, a noradrenalina, a serotonina e assim vai. Temos muitas monoaminas. Então a teoria baseava-se na questão de que os antidepressivos eles ajudavam essa transmissão monoaminérgica. E a gente consegue classificar os fármacos. Aí eu coloquei 4 classes e eu procurei abordar assim os antidepressivos mais usados, mais vendidos, assim, os que são realmente assim que estão mais no nosso meio. Aí temos a primeira classe, os tricíclicos. A segunda classe vão ser os inibidores de monoxidase, que é os IMAL, que seria a sigla. E aí a gente vai ter os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os antidepressivos atípicos. Então a gente vai começar aqui pelos tricíclicos. Basicamente as reações adversas vão ser as mesmas. Então assim, vocês gravem bem as reações adversas assim dos antidepressivos, porque basicamente vão ser as mesmas. Aí boca seca, constipação, hipotensão postural, que vai ser a pressão cair quando a pessoa levantar, assim, levanta muito rápido e a pressão cai. E sonolência. Aí aqui nos tricíclicos, a gente vai ter contraindicações para pessoas que têm problemas cardíacos, glaucoma, constipação intestinal e retenção urinária. Algumas interações medicamentosas eu coloquei aqui, coloquei assim as principais mesmo. Vai ser a aspirina, ela vai potencializar o efeito do antidepressivo, podendo causar então aí uma síndrome, uma toxicidade. O álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, pode potencializar esse efeito. E a IMAL, que é os inibidores de monooxidase, eles vão causar episódios hipertensivos. Então aí vai mexer com a pressão arterial. Aí, aqui entrando no primeiro fármaco, tricíclico, antidepressivo tricíclico, a gente vai ter a amitriptilina. Ela é indicada para a depressão mesmo. Aí eu coloquei aqui alguns cuidados de enfermagem, que são assim algo que vocês têm que procurar por bastante atenção, que é algo que vocês vão usar muito. Nos cuidados de enfermagem eu coloquei assim, que o uso do medicamento não pode ser interrompido subitamente. Mas vocês vão ver que não são só nesta classe, entendeu? A maioria desses medicamentos aqui você não pode interromper o tratamento assim do dia para noite. Ah, não quero mais tomar o medicamento, não vou tomar. Parei. Não, porque daí vai causar um efeito rebote, vai ser como se fosse uma abstinência, entendeu? A pessoa em vez de melhorar vai piorar, tipo assim, significantemente. Aí pode causar tontura, sonolência, então tem que recomendar ao paciente para não dirigir, para não beber, porque a gente viu lá que o álcool faz interação medicamentosa. E a maior parte da medicação ela tem que ser administrada à noite. E como vai causar sonolência, tonturas, então assim, para evitar que o paciente fique assim o dia todo meio mal indisposto, sonolento e tudo mais. Aí o segundo fármaco tricíclico, a gente vai ter aqui a clomipramina. A clomipramina ela é indicada para distúrbios comportamentais e obsessivos. Os cuidados de enfermagem, aí assim, as reações adversas vão ser aquelas mesmas lá. Que vão ter boca seca, constipação, retenção urinária, sonolência. Sempre vão dar em todos. Os cuidados de enfermagem vão ser
A medicação não deve ser usada durante a lactação, nem a gestação. E ela deve ser administrada sempre com algum medicamento para evitar reações no trato gastrointestinal. O outro medicamento, a gente vai ter aqui a imipramina. A imipramina ela é indicada para depressão. E ela não deve ser usada durante a gravidez e a lactação, como vocês viram também a outra. E também não deve ser administrada via intravenosa. Aí entramos aqui no IMAL, que são os inibidores da monoamina oxidase. Os inibidores de monoamina oxidase, eles vão ser raramente prescritos, pois eles têm muita interação com os outros fármacos, então assim quase não usa. E uma reação adversa dele assim muito marcante é o ganho de peso e irritabilidade dos pacientes. Contraindicado para pacientes alcoólatras, grávidas, lactantes, tudo isso daí. E aqui as interações dele tem uma que assim é bem curiosa, que é com o queijo, principalmente com o queijo. E carne defumada, soja, vinho e embutidos. Aí aqui entrando no primeiro fármaco, temos a tranicilpromina, que ela é indicada para depressão, e os cuidados de enfermagem são a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, e como sempre tem que ser administrado antes de dormir para evitar a sedação durante o dia. Então vocês viram assim que basicamente muda as classes, mas assim seria as mesmas coisas. Então é algo que não é muito difícil de lembrar. Aí a classe de número 3 seria os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses aqui, eles são os mais seguros, porque eles têm pouco efeito adverso. Então, eles vão ter menos efeitos laterais e, consequentemente, vai ter maior aceitação. As reações adversas vão ser gastrointestinais, sintomas gastrointestinais, psiquiátricos e alterações do sono. Aqui ele vai ter uma interação com o antidepressivo tricíclico, que é aquele que a gente já viu anteriormente. Ainda, nos inibidores da recaptação de serotonina, a gente vai ter a duloxetina. Ela vai ser indicada para depressão. E os cuidados de enfermagem, assim como dos demais, não consumir bebidas alcoólicas. E aqui o paciente tem que engolir a cápsula inteira. Mesmo que a gente saiba que não deve amassar nem nada. Tem gente que amassa, que corta. Só deve cortar em caso de prescrição médica mesmo. Aí na última classe, que seria os atípicos, a gente vai ter aqui como principal a mirtazapina. Ela vai ser indicada para depressão. Contraindicado gestante, insuficiência hepática, cardíaca. E as reações adversas, boca seca, hipotensão, taquicardia, retenção urinária. Aquelas das outras classes também são iguais. Algumas interações aqui dos atípicos. Interações. O álcool, que ele vai potencializar o efeito depressor do sistema nervoso central. Quando eu digo efeito depressor, não sei se vocês conseguem entender. É igual quando a pessoa bebe. Primeiro ela fica alegre, tem aquele momento de alegria, de euforia, e depois tem aquela depressão, aquela meio que recaída, dizemos assim. Então esse seria o efeito depressor, entendeu? É aquela piora, entendeu? E os benzodiazepínicos vai potencializar o efeito da sedação. Alguns cuidados de enfermagem aqui pode causar sonolência e prejudicar a coordenação psicomotora. Aí, ainda nos atípicos, temos a traduzona, que ela vai ser indicada para depressão, contraindicada em pacientes em recuperação de infarto do miocárdio, gestantes e crianças. As reações adversas, hipotensão de postura, né, que eu já disse anteriormente, quando está deitado e levanta, e a pessoa sente aquela tontura, taquicardia, o rash que daí seria alergia, aquela urticária mesmo assim, boca seca e a frequência urinária. As interações aqui dos atípicos vai ser a ingestão de álcool, como que eu já disse, que vai ser depressor ao sistema nervoso central, e alguns cuidados de enfermagem vão ser
pode causar sonolência, visão borrada. Deve ser administrada após as refeições, para evitar os efeitos colaterais. Bom, então aqui eu falei no geral de todas as classes. Eu procurei abordar um pouquinho de cada uma, de uma forma bem prática. Não adianta eu ficar explicando muito o mecanismo de ação, porque é uma coisa muito complicada, muito complexa, e tipo, a gente demoraria semanas para aprender. Então, assim, foca nesses principais fármacos que eu coloquei aqui nas classes. Tenta lembrar assim, reação adversa vão ser basicamente as mesmas, se vocês for pararem para ver. As contraindicações são quase sempre as mesmas. As interações medicamentosas também sempre vai ser ali o álcool, algum outro fármaco, mas basicamente são as mesmas coisas. Então aí tenta lembrar de alguns nomes de fármacos que seriam bem importantes para a prova. E é isso. Aí agora a gente vai ver um pouquinho de ansiolíticos. Os ansiolíticos, eles são fármacos muito usados, principalmente nos dias de hoje. A gente está vivendo que temos presente muita ansiedade no meio de. Então, vamos começar os ansiolíticos. Os ansiolíticos ainda fazendo parte aqui do sistema nervoso central. Os ansiolíticos vão ser fármacos que vão tratar a ansiedade. Como todo mundo conhece, ou já deve ter tido uma crise de ansiedade. E a ansiedade ela vai ser caracterizada como um estado de desconforto. E ela pode ser caracterizada de dois tipos. Ela pode ser normal ou pode ser patológica. Normal vai ser, por exemplo, eu tenho uma festa para ir. Aí aquele sentimento de tipo, você sente como se fosse agonia, uma coisa assim, uma coisa diferente. A gente sente uma coisa diferente, aquela ansiedade vai dando aquela coisa, aquele desconforto, mas a gente consegue se adaptar a ela. Então, assim, quando é normal, a gente vai conseguir se adaptar a essas mudanças, por exemplo, a experiências novas. Quando é patológica, aí ela vai interferir no nosso bem-estar e nas nossas atividades. Por exemplo, tô com uma crise de ansiedade que eu não consigo levantar para ir trabalhar, eu quero ficar no quarto trancado, eu só quero ficar no ambiente escuro, eu só quero ficar quieta no meu canto, eu não quero ver ninguém. Isso daí já seria um caso patológico, porque daí já está interferindo nas funções diárias da gente, né? Aí aqui a gente vai ter sinais e sintomas. Os sintomas eles vão ser físicos, psíquicos. Os físicos vão ser taquicardia, sudorese, distúrbios gastrointestinais, aquela diarreia, tremor muscular, tontura. Os psíquicos vão ser agitabilidade, irritabilidade, insônia, dificuldade de se concentrar, aquela tensão. E aí, aqui antes da gente falar das classificações dos fármacos, a gente tem classificações das desordens, das desordens neuronais. A gente vai ter a TAG, a TOC, e a fobia social e a TP. A TAG vai ser transtorno de ansiedade generalizada. E vamos dar um exemplo aqui. O transtorno de ansiedade generalizada, um exemplo que seria aquela angústia que a pessoa tem e não passa nunca. Aquela angústia de anos, de meses, que você sempre vive angustiado com aquela coisa, com aquela mesma coisa. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC geralmente é o que está mais presente no nosso meio, que a gente consegue ver com mais facilidade. É a mania de limpeza, é aquela mania da pessoa falar, por exemplo, piscar, assim, né? A mania de limpeza, de lavar as mãos. Sempre tem, né? Aquela pessoa que varre, tá limpo e varre de novo. Então, assim, isso seria um toque. Aí tem a fobia social, que a pessoa não consegue ficar em ambientes sociais, que tem muita gente. E o TP seria o transtorno de pânico. Que aí seriam aqueles ataques que a pessoa tem, que duram cerca de 10 a 30 minutos. E é aquele ataque de pavor e algo do tipo. Aí temos também métodos experimentais. Esses métodos experimentais são bem legais. Eu fiz quando eu estudava, né, na faculdade. E se chama teste de conflito e punição.
Eram testes assim bem legais. A gente fazia com ratinho, geralmente. E aí a gente colocava ele em uma gaiola. Era tipo uma gaiola, como se fosse uma gaiola. Nessa gaiola tinha uma alavanca, tipo um botãozinho. Um botão, uma alavanca, parecido com isso. E toda vez que o ratinho passava por lá e tocava naquela alavanca, liberava comida para ele. Toda vez que ele ia lá, tocava, liberava comida. Aí a gente deixou isso meio que por uns 5 minutos, para meio que ele se acostumar com isso. Quando ele se acostumou com isso, a gente muito maldoso, colocou assim: quando ele tocar na alavanca, vai ser liberado comida e um choque. Aí o ratinho ia lá, todo acostumado, pleno, feliz, tocava na alavanca, recebia comida e um choque de punição. Aí a gente ficou ali uns 2 minutinhos para ver se ele ia bastante ali. Aí foi aplicado então a medicação ansiolítica nele para ansiedade. Aí o ratinho ficou calmo, ficou zen. Aí ele ia lá e tocava na alavanca, recebia comida, recebia punição, ia lá, tocava na alavanca, comida, punição, ele não ligava. Porque para ele aquilo ali já não era uma coisa que representava perigo, entendeu? Ele meio que se acostumou e já não era mais um perigo para ele. Porque quando antes, sem a medicação, ele foi, apertou uma vez, ficou meio ressabiado, não gostou muito do que ganhou. Mas aí depois com a medicação, aí para ele já não representou mais um perigo. É bem legal esse teste que foi feito. E tem o teste também do braço aberto, braço fechado. E colocava o ratinho numa plataforma. E essa plataforma era em formato de uma cruz. Aí a gente colocava os braços da cruz, o que seria o que ficava abertinho, o braço aberto. Tipo, não colocava as laterais, colocava só a plataforma. O que foi reto, que seria o corpo, né? Era o braço fechado. Então aí o ratinho andava, primeiro ele transitou ali para conhecer. Tudo bem, aí a gente aplicou medicação em um ratinho e não aplicou no outro. O ratinho que estava com a medicação ansiolítica, ele andava no braço aberto, andava no braço fechado, tranquilamente, sem problema algum. O ratinho que não estava com a medicação ansiolítica, ele andava no braço aberto, que é aquela plataforma sem a parede ali, né, mesmo. E ele andava um pouquinho, voltava ressabiado e já voltava pro braço fechado. Ele não se sentia confortável, não se sentia protegido. Ele ia e já voltava. Então, assim, ali a gente consegue ver bem a ação, assim, do fármaco mesmo. Era uns experimentos, assim, bem legais. Aí agora, então, a gente vai para a classificação dos fármacos. A gente vai ter 4 classificações, que vai ser os benzodiazepínicos, os agonistas parciais de 5-HT, que vai ser agonistas parciais de serotonina, sempre que aparecer 5-HT vai ser serotonina, os barbitúricos e os agonistas beta-adrenérgicos. A gente vai começar pelos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são fármacos que vão atuar para ansiedade, para sedação de sono, relaxante muscular e anticonvulsivante. Eles vão ser administrados via oral para sedar rapidamente, via intravenosa como pré-anestésico e em estado epilético, e intramuscular vai ter aquela absorção mais lenta. A divisão dos benzodiazepínicos vai ser de acordo com a sua duração da sua ação. E vai ter ultra curta, a curta, intermediária e a longa. A ultra curta, ela vai ser aquele anestésico para dormir, que daí vai ser só para fazer você pegar no sono mesmo. E aí é o midazolam. Ele é muito usado. O de ação curta, ele vai fazer para dormir em casos de insônia. Aí é o lorazepam. Eu coloquei aqui assim os principais exemplos dos que são mais usados mesmo, assim, que são os nomes que a gente está mais acostumado. O de ação intermediária, ele vai ser para ansiedade, que aí é o alprazolam. E o de ação longa, que vai ser o de crises epiléticas, que é o diazepam, que a gente bastante. Então, aqui começando pelo midazolam. Midazolam, que é o de ação ultra curta, que vai ser aquele para fazer você pegar no sono, para induzir o sono. A reação adversa dele pode ser parada cardíaca, náuseas e visão borrada.
Mas assim, gente, essa reação adversa aqui vai ser em caso de uma superdosagem. Não é se você tomar lá a prescrição, você vai ter isso aqui. A não ser que você tenha já um problema cardíaco ou algo do tipo. Mas caso contrário, ele é uma medicaçãozinha assim bem suave. As interações do midazolam vai ser com álcool e os antihistamínicos, que vai aumentar o risco de hipotensão, que é a queda da pressão arterial. E aqui, muito interessante, é o suco de toranja, que vai diminuir o metabolismo e aumentar o efeito desse fármaco. O suco da toranja é algo que a gente não está muito acostumado, mas é tipo uma laranja e uma mexerica. É um negócio grande assim, bem grandão mesmo. É estranho, nunca vi ninguém bebendo isso, mas caso, né? A gente nunca sabe. E aí, alguns cuidados de enfermagem aqui do midazolam. Ele não deve ser usado em recém-nascidos, nem lactantes, nem gestantes. E, após a administração, o paciente deve permanecer deitado por 4 horas. E no caso, eu acho que é meio óbvio, né? Porque se a pessoa está tomando para dormir, induzir ao sono, tem que ficar deitado. E a intravenosa, ele é de uso exclusivamente hospitalar. Geralmente, assim, em casa, é oral. Aí, o outro fármaco de benzodiazepínico, o lorazepam, ele é indicado para ansiedade e para depressão. As reações adversas vai ser a hipertensão, o rash, a alergia, a boca seca, incontinência ou retenção urinária. As interações vão ser com álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, então vai aumentar essa depressão. A teofilina, que ela é um broncodilatador, vai diminuir o efeito do lorazepam. E alguns cuidados de enfermagem, não usar durante o trabalho de parto, lactação, gravidez. A maior parte da dose deve ser administrada à noite para o paciente não ficar com aquela sonolência, aquela sedação durante o dia. Agora vamos para o alprazolam. Ele é indicado para ansiedade e para tensão, contraindicado para as pessoas com glaucoma. As reações adversas dele vão ser hipertensão, taquicardia, boca seca, náusea, sonolência. As interações vão ser com cimetidina, que é um fármaco que trata as ulcerações, e ele vai potencializar o efeito de sedação. E a digoxina, que é um fármaco para taquicardia, para diminuir os batimentos, né, cardíacos, e vai aumentar o nível sanguíneo da droga, vai aumentar a droga no nível sanguíneo. Alguns cuidados de enfermagem do alprazolam. A medicação não deve ser suspensa bruscamente, como a gente já tinha falado anteriormente. Tem que ir tirando assim lentamente, tipo, toma um dia, não toma outro, até o organismo se acostumar novamente sem aquela droga. Ela deve ser usada com cuidado em pacientes que têm disfunção renal e hepática, e ela deve ser administrada com leite, para evitar as reações gastrointestinais. Agora vamos para o diazepam, que é indicado para ansiedade, agitação e convulsão, que é aquele que vai ter aquela ação mais longa. As reações adversas dele vai ser hipotensão transitória, rash, náuseas, incontinência ou retenção urinária. Aí aqui as interações dele vai ser com a cimetidina, que é aquele fármaco que trata as úlceras, que ele vai potencializar a sedação do fármaco. A digoxina, que vai aumentar o risco de intoxicação do fármaco. E o tabagismo, ele vai aumentar a eliminação dos benzodiazepínicos. Então, vai consequentemente fazer com que essa droga tenha um menor efeito terapêutico, né? Porque daí vai aumentar a eliminação do fármaco. Então, não pode fumar. Alguns cuidados de enfermagem. Durante a administração dessa droga, tem que controlar os sinais vitais do paciente. Após a administração, ele tem que se manter 3 horas deitado. Deve ser administrada com algum alimento para evitar reações gastrointestinais. Agora vamos para a segunda classe, que é dos agonistas parciais de 5-HT, que é agonistas parciais de serotonina. Esses fármacos eles vão ter uma ação mais lenta. Eles não causam sedação e nem descoordenação motora. Os efeitos adversos é sonolência, tontura, cefaleia, náuseas, fadiga. Aí aqui, como exemplo dessa classe de agonista parcial de serotonina, a gente tem a buspirona.
As vantagens da buspirona é que ela não potencializa o efeito depressor no sistema nervoso central. A ausência de dependência e abstinência, então aqui ela não vai ter aquela abstinência caso você tirar o fármaco. Ele vai ser assim, vai ficar mal, não vai ter aquela crise, aquele efeito rebote, no caso dos outros que a gente tinha. Os efeitos colaterais são menos incômodos que os benzodiazepínicos e a desvantagem é que tem um início lento. Aí a gente pergunta, qual o melhor entre os benzodiazepínicos e os agonistas parciais de serotonina? Os benzodiazepínicos eles vão ter mais efeitos colaterais, mas consequentemente vão ter uma ação mais rápida. Já os agonistas parciais de serotonina, eles têm menos efeitos, não causa aquele efeito depressor do sistema nervoso, porém ele tem um início de ação muito lento. Então, assim, como que você vai usar um fármaco desse numa pessoa que tá tendo uma crise? Tá, porque daí ele tem um início de ação muito lento. Até esse fármaco começar a ser metabolizado, para começar a fazer uma ação, a pessoa já vai estar quase morrendo, né? Então, assim, não dá. Ele tem um início de ação lento, tem menos efeitos colaterais, mas tem um início de ação muito lento. Essa é uma desvantagem. Aí, na terceira classe, a gente vai ter os barbitúricos. Barbitúricos, eles eram antigamente muito usados como ansiolíticos e hipnóticos. Ansiolíticos para tratar a ansiedade e hipnóticos são fármacos que são usados para insônia. Hoje em dia, eles foram substituídos pelos benzodiazepínicos. Como vocês podem ver, benzodiazepínicos aqui são a classe de fármacos que é mais utilizada. Os barbitúricos, eles não são mais recomendados porque ele tem baixo índice terapêutico, ele causa uma dependência física e tolerância ao uso crônico. Como assim tolerância ao uso crônico? Por exemplo, você está tomando um remédio por um mês. Passou esse mês que você tomou, essa medicação começa a não fazer mais efeito naquela dose. Então aí você tem que aumentar a dose para ter aquele mesmo efeito terapêutico. Então, assim, conforme vai passando o tempo, você tem que aumentar cada vez mais a dose para ter um mesmo efeito que você tinha com uma dose menor. Porque o corpo, o organismo, ele vai criando uma tolerância a esse fármaco. Aí aqui, como exemplo dos barbitúricos, coloquei o fenobarbital. Ele é indicado, ele é anticonvulsivante. Algumas reações adversas é a hipotensão, queda da pressão arterial, diarreia, depressão respiratória e vertigem. Algumas interações aqui a gente vai ter com os antidepressivos tricíclicos, que a gente viu anteriormente. Esses antidepressivos tricíclicos, eles vão diminuir a eficiência do fenobarbital. O paracetamol, ele é um grande fármaco hepatotóxico. Se a gente tomar em altas concentrações ou com muito tempo, assim, por exemplo, tô com uma dor de cabeça, paracetamol. Tô com uma dor ali, paracetamol, paracetamol, paracetamol. Sempre tomando, ele pode causar uma hepatotoxicidade para uma pessoa que já tem algum problema hepático. Hepatotoxicidade é uma toxicidade que a droga causa ali, sabe? Quando tomado em grande quantidade, ela causa ali um dano ao fígado. E o paracetamol é um desses fármacos. Alguns cuidados de enfermagem com os barbitúricos. Recomenda-se uma alimentação rica em vitamina D durante o tratamento e monitorar as funções cardíacas, renais e hepáticas. A quarta classe, que vai ser os agonistas beta-adrenérgicos, a gente vai ter o propranolol, que ele é indicado para diminuição da frequência cardíaca, mas ele também é usado aqui nesse caso dos ansiolíticos. As reações adversas dele arritmia, hipotensão, diminuição da libido e fraqueza. As interações dele vão ser com os AINES, que é os anti-inflamatórios não esteroidais, que vai diminuir a ação antihipertensiva desse fármaco. E a insulina também pode diminuir o efeito do propranolol. Alguns cuidados de enfermagem aqui, não usar em crianças, nem gestantes, nem lactantes. E monitorar a glicemia em pacientes diabéticos. Porque como
esse fármaco tira o efeito da insulina. Então pode ser que a pessoa tome propranolol e esteja fazendo a administração de insulina e essa insulina não esteja fazendo efeito. Então aí ele vai estar com uma glicemia muito alta. Então por isso tem que ser monitorado. Monitorar a glicemia e via oral tem que ser administrada com algum alimento, nunca com o estômago vazio. Bom, de ansiolíticos era isso. A classe mais usada, como eu disse, é os benzodiazepínicos. Por mais que ele tenha lá os seus efeitos colaterais, ele tem uma ação muito rápida e ele é o fármaco de escolha como ansiolítico. Mas tudo vai depender, cada caso é um caso. Às vezes o benzodiazepínico, ele é o mais utilizado. Mas não é porque ele é o mais utilizado que todo mundo vai ter que tomar da classe dos benzodiazepínicos, entendeu? Cada paciente quer medicamento. Bom, então era isso. Ansiolíticos e dos antidepressivos. Agora, eu acho que era isso. Falei tudo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem bem, estude bastante. É isso. Até o próximo aula.